Você tem medo de alguma criatura do folclore brasileiro? Desde criança, a gente aprende sobre esses seres. Nos primeiros anos da escola, é muito comum colorir desenhos do Saci, da mula sem cabeça, do Curupira, enfim, isso é muito comum. Mas nenhum desses dá medo. Você olha pro Saci e ele tá sempre com aquela cara de bobo. Não dá pra ter medo. Talvez seja por causa da forma com que eles são representados e mostrados pra gente. Olha só! Claro, não dá pra mostrar a pisadeira pras crianças do fundamental. Mas a própria mula sem cabeça é algo que, na real, seria assustador. E não adianta dizer que não teria medo, você teria. Imagina ver isso durante a noite. Se deparar com um bicho enorme, com fogo saindo do lugar da cabeça. Eu teria que trocar de cueca. Isso se o coração não parasse antes. E ele ia. A mula sem cabeça é uma mulher que, por ter cometido um pecado como traição, ter relações sexuais antes do casamento ou ter relações com um sacerdote da igreja, é condenada a vagar durante a noite, como uma mula sem cabeça, atacando até a morte quem cruzar o seu caminho. A ideia de encontrar um ser assim é de dar medo. Imagine estar andando à noite, pouca ou nenhuma luz. Então ouve atrás de você sons de cascos. Algo caminhando até você. No meio daquela escuridão, uma luz vem surgindo e se aproximando. Uma criatura grande, de 4 patas, com fogo no pescoço. Seria assustador encontrar com isso. Mas ninguém vai dormir e pensa, nossa, que medo da mula sem cabeça. Olha o boitatá, por exemplo. Uma serpente gigante de fogo. Isso é épico e ninguém dá valor. Talvez seja pela estética com que ela é representada. Nas escolas, a gente vê um bichinho bobo pegando fogo. Mas olha essas imagens e me diz se esse bicho não impõe respeito. É bizarro como sempre que eu via ele na escola era só uma minhoquinha pegando fogo. Só depois que eu descobri que esse bicho era foda. A lenda diz que o boitatá protege as florestas e as matas das queimadas e daqueles que as incendeiam. Ele pode se transformar em uma tora em brasa e queimar aqueles que provocam incêndios. É uma figura que representa a força da natureza e a justiça implacável contra aqueles que a prejudicam. É legal? Sim, mas não é algo que daria pesadelos. Com certeza seria um personagem muito bom para um jogo ou um filme, por exemplo. E é óbvio, que se eu visse uma cobra gigante pegando fogo, ou uma mula sem cabeça, com fogo saindo do pescoço, eu ficaria com muito medo. Mas eu tô falando de dar medo de verdade. Aqueles que só de pensar na criatura você sente calafrios, que te faz imaginar o som dos cascos, ou o brilho das chamas na escuridão. O tipo de criatura que você, mesmo sem ser religioso, vai cantando Padre Marcelo Rossi enquanto vai à cozinha à noite. Mas existe sim um ser que pode te dar muito medo, tirar seu sono ou te fazer ter pesadelos, que vaga pela noite em agonia. Se você costuma andar por áreas mais remotas depois que o sol se põe, há uma chance de ouvir seus grunhidos de sofrimento ecoando pela escuridão. Uma criatura cuja mera proximidade deixa você fraco, como se sugasse sua vida, mergulhando em um estado de tristeza e agonia profunda. E para piorar, ele busca justamente pessoas que estão tristes e deprimidas. O corpo seco. Dizem que ele é o espírito de uma pessoa tão ruim em vida que nem a terra, céu ou inferno o aceitaria. Como resultado, seu corpo apodrece, mas ele não morre, condenado a vagar pela eternidade como uma espécie de zumbi. Mas não um zumbi comum que estamos acostumados a ver. Como resultado de ter sido negado pelo céu e inferno, ele não pode morrer. Portanto, não há nada que você possa fazer caso encontre com ele. Sua aparência, sons e aura assustadora causam frio na espinha, e só não é mais assustador que a Witch do Left 4 Dead. Ele se assemelha a um cadáver ambulante, com a carne seca e esturricada aderida aos ossos, olhos fundos e vazios, e uma expressão de agonia eterna. A cada passo, ele exala um odor fétido de decomposição. Além disso, sua presença é marcada por um gemido aterrorizante que ecoa nas noites escuras.
Se você estiver andando por áreas remotas durante a noite, pode ouvir esses gemidos. Pessoas que gostam de acampar têm mais chances de já terem escutado essa criatura durante a noite. Áreas afastadas das cidades ou até partes de uma cidade com pouca movimentação e iluminação são os locais onde essa criatura costuma vagar. Então, um acampamento, que serviria como um meio de relaxar e fugir da correria e estresse do dia a dia, pode acabar sendo uma experiência bizarra. Quando o corpo seco está por perto, a temperatura baixa consideravelmente e sem nenhuma explicação você começará a sentir uma tristeza profunda, e só piora à medida que ele se aproxima de você. Sons e gemidos de agonia podem ser ouvidos, e sua única opção seria sair dali o mais rápido possível. Dizem que ele suga a energia vital de quem encontra pelo caminho, enfraquecendo suas vítimas até a exaustão. Ele é atraído por aqueles que possuem uma aura de tristeza ou desespero, pois sua própria existência é o reflexo de um tormento interminável. Imagine que você é contratado para tomar conta de um sítio, ou apenas está tirando umas férias no interior. É um lugar bonito e agradável, ar puro e contato direto com a natureza com certeza faria bem a qualquer pessoa. Você é avisado que pode ouvir sons estranhos durante a noite do lado de fora da casa. Mas não se preocupe, quando você está em um sítio afastado da cidade, é normal que no silêncio absoluto da noite você possa ouvir qualquer tipo de barulho, por menor que seja. E para quem não está acostumado, qualquer som diferente pode soar assustador. Então, a noite chega, e você começa a ouvir algumas coisas lá fora. Os animais se agitam um pouco e logo param. Você então ouve alguns assovios bem longos, e depois sons de passos, passos rápidos, como alguém correndo. Após alguns minutos, os porcos do chiqueiro começam a se agitar, correndo e assustados. Com medo ou não, você decide que precisa ver o que está acontecendo. E indo em direção aos barulhos, já do lado de fora da casa, os sons param. E com apenas a lanterna do seu celular para iluminar, você vê o que parece ser uma mulher de baixa estatura, com olhos e cabelos vermelhos, montada em um animal que parece um porco com presas enormes. O animal está bufando e então corre em sua direção. Com o coração disparado e sem pensar duas vezes, você corre de volta para casa. Tranca as portas e, apavorado, sem conseguir dormir, ouve a noite toda sons no telhado e assovios lá fora. Existem muitos relatos e vídeos sobre a caipora. Alguns parecem extremamente falsos, enquanto outros parecem ser reais. É dito que a caipora é prima do curupira e tem os pés virados para trás, assim como ele. Porém, ela é muito mais agressiva, com força e velocidade sobre-humanas, capaz de dar uma surra em qualquer pessoa. Se quisesse, poderia acabar com sua vida facilmente. Enfrentá-la seria uma péssima ideia. O lugar dela é nas matas, e ao entrar em qualquer mata, por qualquer motivo que seja, deve-se pedir permissão à caipora antes. É importante oferecer algo a ela, como fumo, por exemplo. Isso é uma forma de mostrar que você não é uma ameaça àquele lugar, e também para agradá-la e evitar problemas. Caso contrário, ela pode se irritar e fazer com que a pessoa tenha confusão mental, ficando perdida e impossibilitada de sair da mata ou voltar para casa. A caipora tem muitos pelos no corpo, olhos e cabelos vermelhos e pés virados para trás. Alguns dizem que ela anda montada em um javali, outros que é um queixada. Pessoas que moram próximas a matas relatam ouvir assovios à noite, sons do lado de fora da casa e no telhado. Mas não é só quem mora na mata que pode ter problemas. Só de estar próximo à mata você pode ser vítima da caipora. Se sentir perdido do nada, com a sensação de onde eu estou, mesmo sendo um local que você já conhece bem. Isso é a caipora mexendo com a sua cabeça. E de forma alguma a ofenda. Não há nada que você possa fazer caso ela resolva atacar você. Então boa sorte quando for visitar seus parentes do interior.
A pisadeira é uma criatura que pisa no seu peito enquanto você dorme, e quando você acorda, não consegue se mexer nem falar. Imagine acordar no meio da noite com isso em cima de você, te olhando, e você imóvel, sem conseguir reagir. Ela é descrita como uma mulher extremamente magra, com dedos compridos e secos, unhas enormes, sujas e amareladas. Tem as pernas curtas, cabelo desgrenhado, nariz enorme com muitos pelos. Os olhos são vermelho fogo e arregalados. O queixo é revirado para cima e a boca sempre escancarada, com dentes à mostras. Ela nunca ri, apenas gargalha, uma gargalhada estridente e horripilante. Geralmente, ela é associada à paralisia do sono, mas minha experiência com isso é estranha, já que, na última vez que eu tive isso, eu queria bater no que quer que fosse que estava do lado da minha cama. Enfim, é fácil entender por que ela causa medo. Ela ataca justamente quando você está mais vulnerável, imóvel, desatento, desacordado, relaxado em sua cama. Não pode se defender, nem sequer correr. É bizarro. Filmes como os do Freddy Krueger deixam muita gente apavorada por causa disso. Um monstro que te ataca nos seus sonhos é a pior coisa que pode existir. Você não tem escolha. Uma hora ou outra, vai ter que dormir. E quando dormir, ele vai estar lá te esperando. E esse é o pavor que a pisadeira pode causar. Você vai ter que dormir cedo ou tarde, e quando dormir, vai ficar vulnerável a ela. E diferente das outras criaturas que eu falei nesse vídeo, a pisadeira não se importa se você está no interior ou na cidade, perto ou longe da mata. Se você dormir, ela vai até você. Talvez ela seja apenas uma explicação que as pessoas criaram para justificar o motivo pelo qual acordavam e não conseguiam se mexer nem falar durante a noite. Porém, ela pode ser a própria paralisia do sono. Talvez, ao acordar sentindo o peito pesado, sem poder se mexer ou pedir ajuda, seja realmente a pisadeira perturbando o seu sono durante a noite. E mesmo que você não a veja, ela está olhando fixamente em seus olhos.